Bom dia, turma! Hoje chegou mais um dia de aula de inglês. Hoje vamos continuar com a unidade 5 do livro de vocês, que tem como título Food, Glorious Food. E aí na página 56, vocês já podem abrir o livro para falarmos um pouco sobre o reading, que tem como título a recipe. Então, nessa parte do reading, como eu já falei para vocês, é um texto que vocês irão responder algumas perguntas de acordo com o texto, certo? E aí, como o próprio título já diz, nós vamos ver um pouco sobre uma receita. E lá na imagem abaixo, que vocês podem ver, vocês vão observar que o título do texto diz assim: Health, Food, Your Questions, Answered. Today's Recipe, the Smoothie. Então, nessa unidade, nessa parte do livro, nós vamos falar um pouco sobre uma receita e vamos falar um pouco sobre alimentação saudável, que é o que nós estamos vendo que falamos muito nessa unidade sobre alimentação saudável. Como nos alimentarmos com alimentos saudáveis, como, por exemplo, frutas, verduras, legumes. E aí, esse texto traz para nós algumas questões respondidas, certo? De acordo com o que nós observamos aqui. E logo abaixo ainda tem uma receita que deve ser feita com alguns ingredientes mostrados na imagem. Então, o que é que vocês vão fazer? Observar essas imagens desse artigo, dessa revista, e dizer o que acha sobre essas frutas que você gosta de comer. Então, observem aqui, nessa imagem, possui algumas frutas como strawberry, mango, banana, pineapple. Existem algumas frutas, certo? E aí, aqui no texto, vocês irão ver que tem algumas perguntas com respostas. Na questão 2, vocês vão completar essas perguntas com as seguintes questões. Tá lá o espaço para vocês completarem com as questões. As respostas já estão no texto e as questões estão aqui na letra A, B, C, D, certo? Então, vocês vão ver onde cada uma se encaixa para cada resposta, certo? Como, por exemplo, na letra A, vimos que a pergunta seria: What is a smoothie? A resposta seria: A smoothie is a drink. It's fun a way to add some fruits and vegetables to your diet. Então, observamos que esse smoothie é o quê? É um drink, ou seja, uma bebida, e ela é muito divertida, onde adicionamos frutas e vegetais para uma dieta. Então, tá lá essas outras 4 perguntas, vocês vão encaixá-las de acordo com a resposta. Isso a questão 2. Na questão 3, vocês vão observar o que tem aqui no texto e responder a letra A, B, C e D. E pergunta sempre how many e how much. Ou seja, quando utilizamos essas expressões, estamos querendo saber a quantidade, certo? Então, eu vou mostrar para vocês também nessa próxima parte do livro. Na questão 4, são respostas pessoais. Essas respostas vocês podem responder em português. Por quê? Porque são respostas de acordo com o que você acha. Como, por exemplo, do you like this recipe? Why or why not? Which ingredients would you put in your favorite smoothie? Então, vocês irão responder essas questões, essa letra A e B da 4ª questão no caderno de vocês, certo? E aqui, na receita que eu mostrei para vocês, é bem interessante. É Orange, Strawberry and Banana Smoothie. Service 2. Ingredients. 3 cups strawberries, fresh or frozen. 2 oranges, 2 bananas, 2 carrots. 2 cup water. What to do? Wash the fruit and chop it into small pieces. Blend the strawberries, orange and bananas with the water. Then add some carrots and blend the mixture until it moves. Enjoy. Então aqui tá falando um pouco sobre esse smoothie, que é uma bebida. E aí tá ensinando a vocês quais são os ingredientes e ensinando vocês a fazerem esse drink, certo?
seria legal que vocês fizessem, mostrasse para nós como foi que ficou, se ficou legal, se não ficou. Então, vocês vão me dizer de acordo com esses ingredientes que estão aqui, certo? Na gramática, no livro de vocês, na página 57, ela vai falar um pouco sobre quantity, certo? E aí eu mostro para vocês que essa parte do texto ela vai falar um pouco sobre quantidades. E falando sobre quantidades, devemos sempre associar a algo contável ou incontável, certo? Em inglês, essa definição vai de acordo com o que for contável, certo? Que nós podemos contar 1, 2, 3, 4, é tudo que nós podemos colocar no plural, certo? Como, por exemplo, one apple, two apples, four apples. Então, tudo que nós podemos colocar no plural é definido como contável. E incontável é algo que não podemos contar numericamente, certo? Contar numericamente será com 1, 2, 3, 4. Então, está definido como incontável, como por exemplo, todos os alimentos que são vindo para nós através de quilogramas, como os grãos, arroz, feijão, tudo que for em litros, em ml, como por exemplo leite, água, certo? Não podemos contar, então eles são definidos como incontáveis, certo? Então todos esses alimentos que são em grãos, que vêm para nós em quilos, e também os litros, o líquido que vem para nós em litros, em ml, certo? Então utilizamos duas expressões diferentes para falarmos um pouco sobre contáveis e incontáveis. E aqui, quando nós temos algo contável, nós utilizamos many, certo? E quando nós temos algo incontável, nós utilizamos much, certo? Então, vocês sempre devem associar many para produtos contáveis e much para produtos incontáveis, certo? Então, essas expressões, elas também podem vir para nós como perguntas. E aí ela vem de duas formas que eu vou mostrar para vocês. Eu já mostrei para vocês que many é utilizado para contáveis e much é utilizado para incontáveis. Então, quando formos fazermos uma pergunta com relação a algo contável ou incontável, nós utilizamos how many para produtos contáveis e utilizando how much para incontáveis, certo? Então, essas expressões, elas sempre vão estar no início de frases, ou seja, para quando nós quisermos saber a quantidade de algo contável ou incontável, certo? E aí no livro de vocês, na página 57, na questão 1, diz assim: leia esses exemplos que foi retirados lá do texto que vocês acabaram de ler e sublinhe as comidas que estão, os nomes das comidas nas sentenças, certo? E em seguida vocês vão colocar um C se for contável ou um U se for incontável. E aí como vocês vão identificar no texto se é contável ou se é incontável? Vocês vão observar essas expressões many e much, certo? De acordo com o que eu acabei de falar. Se na frase tiver many, você já sabe que são contáveis. Se na frase tiver much, você já sabe que são incontáveis. Então, vamos lá no exemplo 1. How many vegetables should I use? Not many. Então, vocês irão sublinhar a comida que está falando, ou seja, o alimento. Nesse caso aí, vocês sublinham a palavra vegetables. E onde é para colocar C ou U, vocês viram que utilizamos o quantificador many. Então, se é many, eles são contáveis. Então, colocamos um C lá na frente da frase, certo? Na segunda questão, vocês vão completar as regras de acordo com essas frases que estão aqui nesse quadro, certo? Então, de acordo com essas frases
que estão aqui no quadro, vocês vão completar essas sentenças abaixo. Na questão 3, vocês vão completar esse texto aqui com as expressões how many, how much, or much. Vocês irão completar com essas expressões how many, how much, so many ou só much, certo? Lembrando que how many e how much é utilizado para perguntas e many e much é utilizado para frases afirmativas ou negativas, ok? Completando esse texto aqui com essas expressões que tem como título Read these questions, answers, ok? E aí vamos para a página 58. No reading da página 58, tem como título A Restaurant Menu, certo? E aí vocês podem observar que aqui nós temos um menu de um restaurante, certo? Onde vai estar lá todos os alimentos disponíveis nesse restaurante. E ele diz assim, Sweet and Spice, Homemade Cuisine. Então tá lá os alimentos, o valor de cada alimento, certo? Tem lá dividido em starters, main course e dessert, de acordo com a refeição que vocês desejam. Então, observe lá, vocês vão fazer a questão 1, 2, 3 e 4, da página 58. Na questão 1, vocês vão observar o menu e responder as questões, que diz assim, What type of food does the restaurant serve? Então, que tipo de comida eles servem? Observando no título, vocês já podem observar que vai falar sobre spice. Observando lá o que é spice, vocês vão ver que vai falar um pouco sobre pimenta. E qual é o país que mostra para nós que seus alimentos são feitos à base de pimenta, são bem apimentados. Então, vocês vão lá e colocam qual é. Na letra B diz assim, Would you eat here? Why or why not? Então, são perguntas pessoais. Essa pergunta da letra A e B, vocês podem responder em português, certo? Pois são perguntas pessoais. Na questão 2, vocês vão ler o menu, ou seja, o cardápio, que está lá descrito, e observar também as imagens, certo? Observando que as imagens, vocês vão colocar o nome dessas comidas de acordo com o menu. Na terceira questão, pede para que vocês respondam as questões de acordo com o menu, certo? Na letra A vai perguntar o preço de alguns alimentos, na letra B vai perguntar quantos pratos utiliza a carne, e aí vocês vão responder essa terceira questão com respostas em inglês de acordo com o texto, certo? De acordo com o menu. Na questão 4, vocês irão colocar o nome de comidas que relatam um pouco sobre algum desses adjetivos, certo? Tem lá uma lista de adjetivos como spicy, mild, hot, cold, sweet, salt, delicious e horrible. Os dois últimos adjetivos é pessoal, certo? Que tipo de comida você acha delicious? Que tipo de comida você acha horrible? Então, essas duas últimas vão ser respostas pessoais. No caso, letra G e letra H. A letra A até a letra F, vocês irão ver que tipo de comidas nesse cardápio que tem esses adjetivos que vocês vão procurar aqui quais são, ok? Então, pessoal, essa é a nossa proposta de atividade. Espero que todos façam, espero respostas de vocês com essas atividades, com dúvidas, certo? Então, manda lá pro e-mail quando terminar e qualquer dúvida pode mandar mensagem, ok? Beijos, até a próxima aula!